Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz de ser essa noite, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração. Vamos dar início à lição número 3 dessa noite de hoje, que tem como tema ciúme, o mal que prejudica a família. Antes de dar início, quero convidar todos os irmãos para nós fecharmos os nossos olhos, se concentrarmos aqui no trono da graça, agradecer a Deus e ter a consciência que o Espírito Santo do Senhor se faz presente aqui neste lugar para estar nos ensinando nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez aqui nos encontramos, reunidos como igreja aqui neste lugar, aqui nessa casa de oração para louvar o Teu nome, para engrandecer o nome santo do Senhor, para Te exaltar, para Te louvar, para Te adorar nessa noite, através do conhecimento da Tua palavra, Pai. Quero apresentar aqui a minha vida nas Suas mãos, quero apresentar a vida da minha esposa, dos meus filhos, quero apresentar a vida dos meus irmãos que já se encontram aqui presente nessa noite, e os irmãos que estão a caminho, Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor traga em segurança, para que o Senhor traga em paz e repreenda todo impedimento, Pai, que possa se levantar contra as vidas, meu Deus, para que as vidas não estejam aqui neste lugar. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocando em cada coração e que nós venhamos ter vigor, ânimo, perseverança, que nós venhamos nos esforçar para Te buscar, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que é necessária uma renúncia. Sabemos que muitas vezes não é fácil, Pai, mas a Tua palavra diz que é o Senhor que renova as nossas forças, Senhor. Quero aqui apresentar esse tema tão abençoado, quero apresentar esse tema tão importante para os casamentos, para a família, para o relacionamento entre os pais e os filhos também, entre irmãos e irmãs, e também, Pai, até mesmo no nosso trabalho, na sociedade, aonde nós formos, Senhor, nós vamos precisar utilizar esses ensinamentos nessa noite de hoje, e que o Senhor venha alcançando também essas vidas, que vão assistir através da live, que vão escutar aí através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e hoje nós vamos dar início à lição número 3, nós estamos estudando nesse trimestre, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino, e tudo que outrora nós aprendemos ali, através das escrituras no passado, é para servir de exemplo, para que a gente não cometa os mesmos erros do passado. Graças a Deus nós temos esse manual, né? Que é o manual do Criador, o manual que é a Bíblia, que nos ensina a como andar no caminho certo, a como ter uma vida abençoada. Texto áureo da lição número 3, primeiro tema, né? Da lição número 3, repetindo aqui, é ciúme, o mal que prejudica a família. Os irmãos já observam, né? Que vai falar do ciúme na família, não é especificamente só nos relacionamentos conjugais, igual dá a impressão, quando nós trouxemos a primeira vez esse tema, deu a impressão que ia falar só do relacionamento conjugal, né? Mas está falando aqui do relacionamento em toda a família. E o texto áureo está em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Perturbação e obra perversa, irmãos. Já aprendemos aqui, né, que existem sentimentos dentro de nós que pode trazer perturbação e também obra perversa, né, para a nossa vida, para a nossa família. Verdade prática. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Aqui já tem um ensinamento. O fruto do Espírito vence as obras da carne. A maneira de vencer as obras da carne é andando no Espírito, como vamos ver daqui a pouco também. Aqui temos logo abaixo a leitura diária, né? Na leitura diária nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que o ciúme desperta a fúria das pessoas. Onde há ciúme, há carnalidade. Pessoas perseguiram Jesus por causa do ciúme, rejeitando o ciúme de maneira convicta, e protegendo a mente e o coração do ciúme, o antídoto do perfeito entendimento do amor. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 37,
versículo 1 ao 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24 e 28. O Pedro já vai estar colocando aí, e a gente presta bastante atenção aí, acompanha aí comigo na revista. Pode colocar, Pedro. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus. Antes de fazer aqui um pequeno resumo, eu quero estar lendo aqui o plano de aula, que não tem na revista dos irmãos, só tem na minha, mas tem alguns trechos aqui que eu achei importante. Então, os irmãos, só prestem atenção aqui no que eu vou ler agora. Diz assim, ó: o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúmes em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções, e isso pode acontecer tanto no ambiente profissional como no ambiente eclesiástico. Nesta lição, temos o propósito de refletir a respeito das consequências do ciúme na família. Então, podemos sentir ciúme de várias coisas, né? Já viu aquelas pessoas falar, eu tenho ciúme do meu carro, eu tenho muito ciúme do meu carro, eu tenho ciúme do meu sofá, não, tenho muito ciúme do meu fogão, ninguém mexe no meu fogão, né? Então, podemos sentir ciúmes por várias coisas, irmãos. Aqui diz também, ó: nesta lição, veremos que o ciúme é uma emoção carnal e, se for cultivado, pode chegar ao descontrole, causando consequências gravíssimas para as famílias e para os relacionamentos em geral. O cristão não pode ter as ações dirigidas por seus impulsos ou emoções carnais. Assim, veremos como ele pode lidar com essa emoção. Então, o ciúme faz parte das emoções humanas. Então, todos nós temos, né, uma parte aí da nossa vida, nós temos ciúmes, né? Alguns em pequenas quantidades e outros em grandes proporções. Então, nós é que temos que ter o controle. Nós é que devemos dominar esse sentimento. Esse sentimento não pode nos dominar, nós é que temos que dominar esse sentimento. A Bíblia fala que quando nós temos o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer o seguinte: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ou seja, quando nós nascemos de novo, o nascido de novo, ele ainda peca. Só que o pecado não domina mais ele é que consegue dominar o pecado e cada vez morrer mais para o pecado, né? É um processo, é um aperfeiçoamento, mas cada vez mais nós vamos sendo aperfeiçoados para conseguir vencer o pecado. Já observou que muitas vezes, quando você entregou sua vida para Jesus, no começo você tinha muita dificuldade em alguma área para vencer aquela área, e com o tempo vai ficando mais fácil vencer? Então é uma prática, né? É uma prática, é um exercício. Vai chegar um dia que aquilo que antes te dominava, você começa a ter completo domínio sobre aquilo. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Às vezes nós nos cobramos muito, né? Às vezes nós pensamos assim, meu Deus, ainda não consigo vencer isso. Mas faz parte, mas a cobrança também é importante, porque nós vamos vigiar cada vez mais. Mas vai chegar um momento que você vai pensar, rapaz, aquilo ali eu tinha tanta dificuldade, hoje em dia
já nem tenho dificuldade mais com isso, né? Pode ser as emoções, atitudes, né? Pode ser várias coisas, mas você vai aprender a dominar. Vamos aqui para a introdução. Antes da introdução, só fazer um pequeno resumo. Nós aprendemos na primeira aula sobre Abraão e Sara, né? Na segunda aula, nós aprendemos sobre Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Agora nós vamos aprender sobre os filhos de Jacó, especificamente. Nós sabemos que Jacó, ele teve 12 filhos. Entre esses 12, um se chamava José. José começou ali a ter alguns sonhos, e através desses sonhos, os irmãos de José começaram a odiar José, ficar com raiva de José. Mas, na verdade, não foi só por causa dos sonhos. Antes disso, José era o mais paparicado ali, né? Jacó dava preferência a José. Isso despertou o quê? O ciúme entre os irmãos. Nós vamos falar aqui de 2 coisas, 2 sentimentos, ciúmes e inveja. São 2 sentimentos que se parecem, mas não são iguais. Se a gente não aprender, né, não estudar, a gente não sabe nem diferenciar. O que é ciúme, o que é inveja, mas nessa lição nós vamos aprender a diferenciar o que é ciúme e o que é inveja de uma maneira bem fácil, para ficar bem fácil da gente aprender. Então o resumo está tranquilo, né? Deu para todo mundo entender. Vamos falar primeiramente do ciúme entre os filhos, que foi provocado ali pela predileção, como nós aprendemos na lição passada, dos pais, né? Preferir ali um filho ao invés dos outros. Então primeiro vamos falar do ciúme entre os filhos, mas depois nós vamos englobar para todas as áreas das nossas vidas, né? Vida conjugal, no trabalho, na igreja, na sociedade, em todos os lugares aí, nós podemos ser atingidos por esses sentimentos. Então vamos lá para a introdução, os irmãos acompanhem comigo na introdução, que diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Inveja e ciúmes. Então, irmãos, primeira coisa aqui que nós temos que prestar atenção, né, é que José, ele entregava os irmãos dele. Era aquele que entregava. Os irmãos aprontavam ali, ele lá entregava. Isso foi despertando ali a ira dos irmãos também. E como José era o de mais confiança de Jacó, a Jacó começou a dar preferência a José. Então isso é perigoso, né? Isso aí nós temos que saber que os pais têm que ter uma sabedoria quanto a isso aí também, mas isso nós vamos aprender no decorrer da lição. Então nós podemos dizer que os irmãos de José tiveram ali a sua parcela de culpa quando venderam José. Todos conhecem a história de José, né? Os irmãos venderam, odiaram José, jogou José lá na cova, depois vendeu José como escravo, judiaram muito de José. Então os irmãos, eles tiveram a sua culpa, mas os pais também tiveram a sua parcela de culpa nisso aí também. Nós podemos dizer que Jacó não aprendeu com seus pais. Nós vemos ali que Isaac e Rebeca davam preferência, um dava preferência para Esaú, o outro dava preferência para Jacó. Nós podemos dizer que Jacó não aprendeu nada, né, com essas lições que tiveram aí dos seus pais. Porque quando Isaac e Rebeca deram preferência para um dos filhos também, isso trouxe muita divisão. Nós sabemos que Jacó e Esaú, eles brigaram. Esaú quis até matar Jacó. Jacó precisou fugir, ficar longe da mãe, ficar longe dos pais. Eles ficaram, irmãos, praticamente 12 anos brigados, Jacó e Esaú. Eles ficaram praticamente 12 anos brigados, até que teve aquela restauração, aquele perdão ali. Mas imagine, 2 irmãos sem se falar durante 12 anos, com rancor, com mágoa, o quanto isso não deve ter sido difícil. Meu irmão deu testemunho aqui quando estava pregando, que quando a gente era pequeno, a gente brigava muito, né? E é verdade, quando nós éramos criança, até adolescente, eu pegava meu irmão de porrada, eu batia no meu irmão, mas depois que ele cresceu demais, eu falei, agora é melhor ficar quietinho. Mas, irmãos, teve uma vez que nós tivemos uma briga, eu lembro que foi uma das últimas brigas que nós tivemos, sério assim mesmo. Aí nós brigamos, essa última briga já foi feia, porque a gente ia para as vias de fato mesmo, irmãos. Aí a gente se pegamos lá,
aí ele já estava maiorzão, mais forte, né? Não teve mais como bater nele. Então, quer dizer, um bateu no outro bateu em um, os dois se bateram. Irmãos, nós ficamos 2 anos sem se falar. Nós estávamos no mundão ainda, né? Não era evangélico. Ficamos 2 anos sem se falar. Morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Quando a gente tinha que passar, cruzar um para o outro, né? Um olhava para um lado, outro olhava para o outro. Não se olhava, irmãos. Sentava num sofá, um sentava numa ponta, o outro sentava em outra. Não se falava. Por algum tempo, minha mãe não estava nem sabendo que a gente estava sem se falar, mas depois ela foi percebendo, e às vezes minha mãe falava, vai lá no seu irmão e fala isso, e passa aquele recado. Irmãos, às vezes eu tinha que fingir que ia passar e não passava, para não falar com meu irmão. E ele também sem falar comigo. E sabe o que é ruim? A Bíblia fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, resolva logo o que tiver que resolver. Às vezes com casais acontece isso também, né? O casal ali na hora não se resolve, não se perdoa, aí fica ali com raiva, aí vai guardando esse sentimento, vai dormir com raiva, aí no outro dia já não, de novo não fala, não se falam, aí passa 2 dias, 3 dias, aí depois vem o orgulho, não quer mais falar. Às vezes até quer chegar lá e pedir perdão, mas não tem mais coragem, porque tem vergonha. O orgulho muitas vezes fala mais alto, não é verdade? Então, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Irmãos, chegou um momento que eu pensava que eu nunca mais ia voltar a falar com meu irmão. Chegou um tempo que eu falei, acho que eu nunca mais vou voltar a falar com meu irmão. Acho que eu vou morrer e não vou falar com meu irmão. Pensava assim. Só que eu já estava sofrendo, ele também. Aí quando nós começamos a voltar a se falar, ela ali, no máximo uma palavra, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Era no máximo uma palavra, irmãos. Dá licença. Tá bom. Então, com isso foi quebrando, até que um foi dando o braço a torcer, o outro também. Nós voltamos a se falar. Quando nós voltamos a se falar, foi como uma cura. Foi como uma libertação. E depois desse dia, nós nunca mais tivemos essa situação de ficar sem se falar, irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. E não brigamos mais. Já tivemos até uma discussãozinha aqui, outra ali, mas nunca mais brigamos sério. Então precisou acontecer isso, mas não foi bom, irmãos, foi algo muito ruim. Foi 2 anos da minha vida, assim, muito triste. Então, irmãos, olha só o que a palavra de Deus, nós vamos ler esse versículo que nós já lemos na semana passada, mas nós vamos ler de novo, como nós falamos aqui da culpa dos pais também, né? A responsabilidade dos pais. Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4 diz assim, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Só para relembrar, porque nós já lemos na semana passada. Não provocar ira nos filhos. Ali Jacó, quando deu preferência a José, ele acabou provocando a ira nos filhos também. Está vendo que às vezes é um detalhezinho que a gente nem percebe? A gente começa ali para paparicar mais um do que o outro, quando vê que não, os filhos já estão ali se odiando e a gente nem percebe que muitas vezes a culpa é nossa. Às vezes nós queremos brigar com eles. Menino, por que você está assim? Por isso que eu falo, a gente tem que descobrir a raiz, né? Onde começou todos os problemas. E olha só o que diz também em Marcos sobre essa questão de ciúme e inveja. São sentimentos que tem dentro de nós. Desde que entrou o pecado no mundo, alguns sentimentos ruins tomaram de conta da nossa natureza humana. E olha só o que diz aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e até o 23. Diz assim, ó. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, pode passar, Pedro, os furtos, a avareza, olha o tanto de sentimento ruim, irmãos, dentro do ser humano. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Versículo 23, Pedro. Versículo 23. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, irmãos, todos esses males procedem da onde? De dentro de cada um de nós. E nós temos que admitir que nós temos sentimentos ruins dentro de nós. Porque a Bíblia fala lá em Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros, para seres curados. Tem cura que só vem através da confissão. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, aí nós somos perdoados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas falhas para o nosso próximo, aí nós somos curados. Então é admitir, não, realmente eu tenho isso, realmente eu sou assim, realmente eu tenho minhas falhas, realmente eu tenho os meus pecados, porque às vezes nós corremos o risco de ficar tão orgulhosos que a gente nem admite as nossas falhas, nem admite os nossos pecados.
Já viu muitas vezes na briga de casais também? Aí, às vezes o esposo fala, ó, tem isso que eu não gosto. Ah, mas eu não sou assim. Às vezes o esposo fala, você é assim. A esposa, não sou. Às vezes a esposa que fala, né, com o esposo, você é assim. O esposo, sou não. Isso aí é você que está inventando. Quer dizer, não admite a culpa. Isso é desde o começo, quando Adão e Eva pecaram. Eva colocou a culpa na serpente, Adão colocou a culpa na mulher e colocou a culpa até em Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Como se falasse assim, ó, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Não é verdade, irmãos? Então, não admitiram a parte de culpa que cada um tinha. Então, para sermos curados, temos que admitir que nós precisamos de cura, né? Nós falamos aqui que nós vamos fazer uma definição de ciúmes e de inveja. Então, de uma maneira bem fácil de entender, o que é ciúmes? Nós temos ciúmes daquilo que é nosso. E nós temos inveja daquilo que é do outro. Deu para entender a diferença? Temos ciúmes daquilo que é nosso, mas temos inveja daquilo que é do outro. É uma pequena diferença, mas faz a diferença, né? Entender isso aí, para a gente nunca confundir esses sentimentos. E muitas vezes esses sentimentos eles estão misturados. Vem junto, né? Vem no mesmo pacote, ciúme e inveja. Então vamos lá, irmãos. Tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó, subtópico 1. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho de sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel eterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática, o ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Então, irmãos, aqui eu destaquei, né? Diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Nós falamos na semana passada que os filhos são como os dedos das mãos. Nós temos 5 dedos em cada mão, né? Então, 5 dedos são diferentes. Aí eu fiz uma pergunta, qual dedo é mais importante? Qual dedo que é mais importante? Todos têm a mesma importância, né? É assim os filhos também. Cada filho é diferente, mas todos têm a mesma importância. Às vezes, quando um filho dá mais trabalho do que o outro, aí nós temos a tendência de falar o que também? Ah, meu outro filho não me deu esse trabalho, né? Minha filha não me deu esse trabalho. Ou então, meu filho não me deu esse trabalho. Por quê, irmãos? Porque são diferentes. Então, os problemas também vão ser diferentes. O trabalho que eles vão dar ou não vão dar vão ser diferentes também, porque cada um é diferente. Já pensou se a gente tivesse os filhos tudo igualzinho, tudo a mesma coisa? Tudo? Nós não íamos ter nada para aprender e nem para ensinar para eles, porque ia ser tudo igual. Precisamos disso para aprender também, né? Então, vamos lá. Uma coisa importante de falar também é que Jacó, ele teve 2 esposas. Ele teve ali Leia e teve Lia, né? Lia? É Lia, né? Lia, né? Leia e Lia. Só que ele se casou também com 2 concubinas. Ele teve relacionamentos também com 2 concubinas, né? Porque antes, na cultura dos judeus antigamente, tinha essa questão. Se a mulher tinha dificuldade em ter filhos, a mulher era autorizada a deixar o marido ter relacionamento com a sua... História feia, né, irmã? Com a sua concubina. E com isso, o filho da concubina é como se fosse o filho do casal mesmo, né? Não era como se fosse o filho da concubina, é como se fosse o filho do casal. Então, quando Jacó, eu confundo às vezes os nomes, né? Por isso que os irmãos pediam ajuda para os irmãos aqui. Leia e Lia eram as esposas originais e teve as concubinas. Então, quando Jacó ele se casou com essas 2 mulheres também, despertou ciúmes entre elas também. Despertou uma disputa. Oi? Raquel, né? Leia é a concubina. Era? Ah, sim, é Raquel e Lia. É isso mesmo, é mesmo. Leia e Lia, depende da versão, né, da Bíblia lá, que Leia e Lia são a mesma pessoa. É porque depende da tradução. Isso me confunde, irmãos.
Tem as concubinas. Então é Raquel e Lia, né? Raquel e Lia, isso. Eu tenho dificuldade para memorizar o nome dessas mulheres tudo. 4 mulheres. É igual aqui na igreja. Às vezes é Irenilde, é Neilde, é Neide. Aí a gente fica meio assim, né? Elisete, Liete, Omelete. Mas não dá, irmãos, às vezes um tilt na cabeça? A gente troca. Então, essas mulheres de Jacó também tive dificuldade de memorizar, irmãos. Até tentei ali, mas tive dificuldade. Raquel e Lia, porque Lia e Léia são a mesma. Aí tem as concubinas, que eu já não lembro mais o nome também, não. Bila, uma é Bila, né? Bila e Zilpa. Então tá bom, agora vamos. Raquel e Léia ou Lia, Bila e Zilpa eram as concubinas. Pronto. Agora não me faça repetir mais, não. Então tem isso, irmãos. Mas o mais importante de entender é que elas começaram a ter ciúmes umas das outras. Começou ali também uma disputa entre uma e outra. E os filhos também. Agora imagine a confusão que não ficou nessa família. Então teve a consequência também da poligamia. Isso resolve uma dúvida também, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, pastor, por que antes Deus ele autorizava, ele permitia, né, ele autorizava, Deus não era contra não, o homem ter 2, 3 mulheres, Deus não era contra isso aí não? Irmãos, Deus sempre foi contra, porque Jesus Cristo falou assim, no início não era assim, quando falou da questão do divórcio, né, Jesus falou, no início não era assim. A palavra de Deus fala lá em Gênesis, que Deus ele deu uma ordem para o homem assim, o homem, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se juntará com a sua mulher, não falou com as suas mulheres, falou com a sua mulher, e os dois, é só 2, não é 3, não é 4, e os dois formarão uma só carne. Então, o plano original de Deus é o esposo com a sua esposa. Não era poligamia. Poligamia, o homem ter várias mulheres, a mulher vários homens, não era isso. Era monogamia, o homem com a sua esposa. Então, veja que Deus, ele até tolerou por certo tempo, porque nós vemos que o Antigo Testamento era só uma sombra do que viria. Então, Deus ele tolerou um certo tempo, mas isso sempre trouxe consequências ruins. Davi também. Davi teve um monte de mulher lá, mas viu a confusão que era? Às vezes até os filhos queriam se matar, queriam matar o pai. Era uma confusão louca, irmãos. Então, isso aí nunca compensou. Alguém pode pegar a Bíblia e querer distorcer a Bíblia, né? Falar, mas antigamente o homem tinha 2, 3 mulheres, por que a gente não pode ter também? A pessoa, quando está mal intencionada, ela pega a Bíblia para justificar o seu pecado. É igual, Jesus transformou água em vinho. Se Jesus transformou água em vinho, por que eu não posso beber vinho até ficar bebo? Então, tudo isso, às vezes as pessoas querem distorcer a Bíblia. Tem até uma história aqui, rapidinho, que eu gosto dessa história, vou compartilhar com os irmãos rapidinho. Essa história, irmãos, é de um homem. Este homem ele tinha problema com a bebida. Ele era alcoólatra. Só que aí ele conheceu Jesus, entregou sua vida para Jesus, entrou para a igreja e largou a bebida e largou as bebidaiadas, né? Aí toda vez que ele ia para a igreja, para o culto, ele tinha que passar de frente para o bar que ele bebia antes. Toda vez passava de frente com o bar e estavam os amigos dele lá. Aí toda vez que ele passava, os amigos começavam a implicar com ele, né? E aí, fulano, vai beber uma com a gente? Não. Vem aqui beber uma. Aí eu falei, não bebo mais não, parei. Mas por que você parou? Só porque virou crente? Beber não tem nada a ver, não. Jesus não transformou água em vinho? Aí toda vez que ele passava lá, os amigos dele falavam isso. Por que você não pode beber? Se você não pode beber, como é que Jesus transformou água em vinho? Fazia essa pergunta para ele. Aí chegou um dia que ele se indignou e falou, sabe de uma coisa? Eu vou responder isso. Aí quando ele passou lá, fulano, vem tomar uma. Aí ele foi lá dentro do bar. Aí ofereceram a bebida para ele de novo. Fulano, toma uma aí. Ele falou, não tomo mais não. Parei, não bebo mais. Mas por que você não pode beber? Você não pode beber por quê? Jesus não transformou água em vinho? Como é que Jesus transformou água em vinho? Aí ele respondeu, olha, como Jesus transformou água em vinho, eu não sei. Mas eu sei que lá em casa ele transformou bebida em iogurte, leitinho, danoninho, biscoito. Ele transformou em tudo isso. Então, irmãos, é isso que Deus faz, né? Nas nossas vidas. Comigo também aconteceu isso, né? Jesus transformou coisas ruins em coisas boas também na nossa vida. Vamos lá, subtópico 2, até aí está tranquilo, né? Vamos para o subtópico 2. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram
alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e, por isso, aborreceram-no. Então, o costume dos judeus naquela época era até muitas vezes usar túnicas, mas a túnica era no máximo de 2 cores. No máximo 2 cores. Aí o que Jacó fez? Deu uma túnica toda colorida para José. Deu uma túnica toda bonita para José. Aí os filhos, opa, como é que pode isso? Né? Aí já invejaram a túnica de José, porque era mais bonita. Aí isso aí foi o quê? Não foi uma falta de sabedoria dos pais também? Então, quando os pais dão um presente para um filho, irmãos, que dê um presente parecido para o outro também, que não discrimine. Já pensou você dar uma bicicleta para um filho e para o outro filho você dar uma caixinha de bombom? Não vai prestar, né? Não vai prestar. Por mais que o outro filho goste de bombom, o presente tem que equivaler, né? Eu já senti isso também. Minha mãe comprava os brinquedos, aí os brinquedos bonitão para meus irmãos lá, eu falei, mas rapaz... Aí eu ficava assim meio magoado também, irmãos, muitas vezes. Aí olha só, aqui eu destaquei que os filhos se sentiram ali alijados do amor do pai e encheram-se de fúria. Irmãos, com quem que aconteceu isso também? Aconteceu com Caim e Abel. O pecado entrou no mundo, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Aí os primeiros filhos que Adão e Eva tiveram, né, já começaram ali serem tomados por esses sentimentos. Por quê? Porque entrou o pecado no mundo. Olha só na história de Caim e Abel. Nós sabemos, né, lemos aqui esses dias, que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício maior para Deus, e aí Caim ficou totalmente irado e ficou com inveja. Isso nos ensina alguma coisa, irmãos. Vamos ler aqui primeiro, e daqui a pouco eu quero trazer uma lição. Ó. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim, ó, e Abel também trouxe dos primogênitos das tuas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que Deus atentou para Abel e para a sua oferta? Porque Abel, ele, além de oferecer o melhor, porque ele ofereceu o melhor. Aqui fala que ele ofereceu as primícias. Ele não ofereceu o resto para Deus, né? Ele ofereceu as primícias. Só que aqui tem uma coisa interessante. O Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Não foi só por causa do valor da oferta. Foi porque Abel foi com coração grato, foi com coração limpo, foi com coração de adorador. Agora Caim olhou para aquilo ali, já ficou com inveja. Aí olha só o que a palavra vai dizer. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, ficou emburrado. Ficou emburrado. Então, irmãos, Deus, ele atentou para Abel e para a sua oferta. Note que antes de Deus olhar para a oferta, Deus ele está olhando para o ofertante. Como está o coração do ofertante. Por isso que a palavra de Deus fala, ó, se você for ofertar no altar, e se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, não é nem que você tem algo contra seu irmão, é que seu irmão tem algo contra ti, mesmo que não seja sua culpa, vai lá antes e reconcilie com seu irmão. Vai deixar a oferta no altar, não vai oferecer ainda não. Vai lá, reconcilie com seu irmão. Aí depois sim, você volta e apresente a sua oferta. Isso aí muitas vezes não podemos confundir, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu até queria ofertar, mas fulano está com raiva de mim, ciclano está com raiva de mim, então não vou ofertar mais. Também não vou ofertar na igreja. É isso que a palavra está dizendo? Não é isso, né? A palavra diz, vai lá e se acerte. Ajeite essa situação aí, depois você vai, pegue sua oferta e vai oferecer a sua oferta. Porque Deus, ele olha para o nosso coração. Não adianta a gente entregar uma oferta aqui para o Senhor, sem perdoar, sem liberar perdão, e sem resolver questões ainda que estão para serem resolvidas. Senão Deus não vai aceitar, irmãos. Então Deus olhou para Abel e para a sua oferta e aceitou Abel e a sua oferta. Agora rejeitou Caim e a sua oferta. Porque Caim, ele foi ofertar, além de não ser o melhor para Deus, ele foi com a motivação errada. Ele foi ali como se fosse uma disputa. Abel ofereceu o melhor, eu também vou oferecer isso aqui para Deus. Mas ele já tinha ali um coração com inveja. Caim, né, tinha um coração com inveja de Abel. Então foi com a motivação errada. E quando Deus rejeitou, pronto, ele ficou emburrado, irmãos, ele ficou ali irado. Deus até deu uma oportunidade ali para ele, né, para ele se arrepender, falou, esse sentimento aí está querendo te dominar. Você que tem que dominar esse sentimento, porque se você não dominar esse sentimento vai tomar conta de você. Aí no lugar de cair em si e se arrepender, não, ele se irou cada vez mais, aí foi e
matou o seu irmão. Depois disso, a palavra de Deus vai dizer, um dos versículos que eu acho mais tristes, é quando a palavra de Deus fala, e Caim saiu diante da presença do Senhor. Saiu Caim diante da presença do Senhor, ou seja, saiu da presença de Deus por causa de ciúme e por causa de inveja e por causa de ira. O sentimento tomou de conta dele, irmãos, e com isso ele perdeu a presença de Deus. Está vendo o cuidado que nós temos que ter com os nossos sentimentos? A Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura, ela toma conta de todos nós, pode tomar conta do nosso homem interior, e ela pode contaminar a muitos. E não é verdade, irmão? Se a gente estiver aqui amargurado, emburrado, com raiva, não vai, as pessoas sentem o peso logo na hora. Né? O pastor chegar aqui com raiva, né? For cuidar do culto aqui com raiva, pegar o microfone com raiva e começar a falar, irmãos, vai contaminar muitos. A raiz de amargura contamina a muitos. Isso é muito perigoso. Vamos lá, adiantando aqui para o subtópico 3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus, ou seja, a inveja nos cega. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para os seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se o governador do Egito. Então, só para encerrar esse tópico, eu destaquei aqui, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Irmãos, a inveja nos cega. Porque como que nós podemos vencer a inveja? Vamos trazer para dentro da igreja. Podemos trazer também para o nosso trabalho, né? Porque existe inveja no trabalho também, não existe? Quando a pessoa começa a se destacar mais no trabalho, aí já desperta o quê? Inveja. Quando a pessoa começa a prosperar mais do que a outra, aí desperta inveja. Agora, olha só que interessante. Aqui vai dizer que a inveja, ela nos cega. A inveja nos torna incapazes de enxergar o que Deus tem para a nossa vida, os desígnios de Deus. Qual a maneira de vencer a inveja? A maneira de vencer a inveja é você entender que Deus ele tem um propósito único para mim e para a sua vida. Deus ele tem um propósito único para mim e para você. Porque nós somos únicos, irmãos. É como se diz um ditado aqui, Deus nos criou e jogou a forma fora. Pode existir até pessoas parecidas, mas não existem pessoas iguais. Nem gêmeos são completamente iguais ali, irmãos. Às vezes são iguais na aparência, mas às vezes tem uma personalidade que é diferente, tem características que são diferentes. Quantos bilhões de habitantes não existem na Terra? Suzana, você que está estudando. Bilhões? 8 bilhões. Brasil são 200 milhões, né? Irmãos, Brasil são pouco mais de 200 milhões de pessoas que existem e nenhum é igual a você. O desenho da sua orelha, não existe no outro igual. O desenho da sua orelha. A sua impressão digital, ela é única. Informações genéticas que você possui, ninguém mais possui. Já pensou quantas pessoas que existem? 8 bilhões de pessoas. Mas você é único. Deus te fez de uma forma única. Então, o propósito de Deus na sua vida também é único. E às vezes acontece isso, irmãos, trazendo aqui para o contexto da igreja, às vezes um irmão começa a destacar mais do que o outro, né? Às vezes um irmão tem um certo dom que o outro não tem, aí muitas vezes pode despertar ciúme e pode despertar inveja. Então, às vezes, nós já trouxemos esse ensinamento aqui, às vezes a pessoa quer cantar como o outro canta, às vezes quer pregar como o outro prega, quer ensinar como o outro ensina, ou quer louvar como o outro louva, quer orar como o outro ora. Mas aí passa o tempo, a vida passa, e a vida passa muito rápido. Aí a pessoa nem cantou como o outro cantou, nem pregou como o outro pregou, nem orou como o outro orou, e nem viveu aquilo que Deus tinha para a vida dela. Por quê? Porque ficou olhando para a vida do outro. E deixou de receber aquilo que Deus tinha unicamente para ela. Tem coisas que Deus tem única e exclusivamente para você, irmãos. Por isso nós não precisamos nos preocupar
quem é abençoado, quem deixa de ser abençoado. Aliás, um segredo para ser abençoado na igreja é se alegrar quando o seu irmão consegue uma bênção. Porque você vai pensar o seguinte, nós temos o mesmo pai. E o meu pai, ele não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, assim como o meu pai abençoou o meu irmão, ele vai me abençoar também. Mas você não precisa querer a bênção que é do seu irmão, porque você vai ter a sua própria bênção. Às vezes Deus dá um carro muito bonito para o irmão, aí você pensa, talvez Deus não vai me dar um carro igualzinho a esse, mas eu creio que ele vai me dar um carro também. Não precisa querer o do irmão, né? Pode querer ter outro também. Então, irmãos, isso aí é um sentimento que nós temos que vencer em todas as áreas das nossas vidas. E uma coisa interessante, olha só que interessante. Quando Caim, ele se irou contra Abel. Por que ele se irou contra Abel? Porque Abel ofereceu um sacrifício melhor que o dele, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, no lugar de Caim oferecer um sacrifício também para Deus, um sacrifício ali excelente para Deus, no lugar de estar com seu coração limpo também, né, limpar o seu coração, ele podia ter feito isso, porque aí Deus ia aceitar ele também. Mas no lugar de fazer isso, ele foi invejar, se irar, ficar com raiva. É igual na igreja também, irmãos. Na igreja, quando nós vemos alguém prosperando, quando nós vemos alguém se destacando, no lugar da gente ficar com raiva disso aí, nós podemos fazer o contrário, nós podemos também seguir o exemplo e oferecer o melhor para Deus também. Às vezes o irmão fala, nossa, aquele irmão é tão dedicado, eu vou ser dedicado também. Você não precisa ser melhor do que ele, você tem que ser melhor do que você mesmo. Nós não precisamos ser melhor do que ninguém, eu só preciso ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre aperfeiçoando. Não preciso ter essa pretensão de ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo todos os dias. É isso que nós temos que entender. Sim, irmã? Sim. Eu já consegui. E não foi difícil, não. Olha, esse exemplo que eu vou dar aqui é porque, é igual eu falo, às vezes nós não percebemos. Teve uma vez, um amigo meu, o Wellington, a Neide conhece, né? Missionário a Neide conhece. Eu estava no mundão ainda, gente. Mas o que acontece? Um amigo meu, você lembra, né, Nimo, dessa história? Um amigo meu tinha um Gol. E eu tinha também um Gol preto, né? Eu estava com um Gol preto, né? Eu estava com um Gol preto. É um Siena vermelho. Eu estava com um Gol preto e ele com Siena vermelho. Eu estou dizendo porque às vezes, né, irmãos, é coisa que a gente nem percebe. Aí o que acontece? Porque para mim também, eu não tinha inveja de ninguém. Eu pensava, né, quando eu estava lá. Aí o que acontece? Aí esse amigo, estou dando meu exemplo, né? Estou dando meu exemplo. Aí esse meu amigo, ele chegou lá nesse dia com Siena vermelho. Quando ele chegou com Siena vermelho, ele tinha colocado umas rodonas no Siena. Tinha colocado umas rodonas. Aí, quer dizer, eu não estava nem pensando em roda, eu nem ligava para roda de carro, nem eu ligava para isso. Mas o dia que ele chegou com as rodonas no Siena, eu falei, nossa, só essas rodonas aí, vou colocar no meu também. Será que isso não é inveja, não? Né? Às vezes não para, não. Será que não é? A gente, né, ser sincero assim. Quando eu olhei, eu quis ter um igual. Quando eu olhei, eu quis ter também. Então eu não estava nem pensando nisso, mas quando eu vi, aí eu percebi dentro de mim. Minha esposa lembra. Aí eu falei com ela, Nilma, eu senti inveja. Falei para ela, Nilma, você acredita que eu senti inveja? Você lembra, né, Nilma? Você acredita que eu senti inveja do Wellington? Aí, irmãos, eu não me senti bem, não. Eu falei, rapaz, eu não preciso ter inveja de ninguém, não. Porque sempre eu tinha uma música que eu ouvia, né? Que dizia assim, ó. O que tiver de ser será meu. Está escrito nas estrelas, vai perguntar para Deus, né? Eu tinha essa música, eu guardava ela comigo. Mas aí eu percebi, foi a hora que eu percebi dentro de mim que eu tinha esse sentimento. É igual eu falei, ele pode vir no mesmo pacote, né? Ciúme e inveja. Aí, ó.
Então, e igual eu falei, irmãos, depois que nós herdamos a natureza pecaminosa, olha só a oração de Davi. Davi certa vez orou assim, ó: Senhor, me perdoe por isso, perdoe por aquilo e perdoe por aquilo outro. Senhor, me perdoe até por aqueles pecados que me são ocultos. O que quer dizer isso? Até aqueles pecados que eu nem percebo. Né? Davi falou: me perdoe até pelos pecados que eu não percebo. Então, irmãos, são sentimentos que muitas vezes são imperceptíveis aos nossos olhos. O que a palavra de Deus fala? Todos os caminhos são retos aos olhos do homem, mas é Deus que pesa o espírito. Pois eu admito que já senti e hoje em dia corro risco, né? Não sei, às vezes posso sentir, eu posso não perceber, ou posso sentir percebendo. Eu admito que qualquer um de nós estamos sujeitos a ter esses problemas, né? Como eu falei, alguns têm mais dificuldades quanto a isso, igual a irmã Raimunda falou, alguns têm mais dificuldades, outros têm menos, né? Mas eu acho que ninguém é livre totalmente 100%, senão nós seríamos perfeitos. Sim. Então que Deus preserve assim, né? Em nome de Jesus. Então vamos avançar, irmãos. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. Uma maneira assim muito fácil da gente testar realmente, né, o que está dentro do nosso coração, realmente é isso. É quando a gente vê alguém prosperando, quando vê alguém sendo abençoado, aí a gente tem que analisar o que veio no nosso coração. Veio alegria, né, veio gratidão por isso, ou veio algo assim: nossa, como é que esse irmão conseguiu isso? Né? Temos que testar, fazer esses testes nas nossas vidas. Vamos lá, o ciúme como causa de conflitos. A túnica, subtópico 1. O símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme, derivado dessa má atitude do patriarca, promoveu tristes consequências na família de Jacó. Mais uma vez, fala de tristes consequências, né? Então, irmãos, aqui fala, ó, o ciúme derivado dessa má atitude do pai, né? Do patriarca. Então, uma coisa que a Bíblia é interessante, que a Bíblia não mostra só as proezas dos heróis da fé, dos patriarcas. A Bíblia não mostra só as proezas, mostra também as fraquezas. Se a Bíblia não fosse um livro ali verdadeiro, ia mostrar só o lado bom dos personagens bíblicos, não ia mostrar as fraquezas. Mas uma prova que a Bíblia é verdadeira é que a Bíblia mostra também os pecados. Seja os pecados mais horríveis, igual Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia mostrou ali exatamente o dia que ele traiu, que ele adulterou, que ele assassinou. A Bíblia não escondeu nada. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. E não mostra só as proezas, mas também as fraquezas. Vamos lá, para o subtópico 2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Olha só, né, irmãos? Dando só uma pausinha aqui. Aonde a raiva e o rancor pode levar. A Bíblia fala que primeiro nós matamos com o coração. A pessoa muitas vezes pode chegar a via de fato, assassinar outra pessoa ali, mas primeiro a Bíblia fala, se você odiar o seu irmão, no seu coração, você já cometeu homicídio. É o teste que a gente fala, o irmão está abençoado, qual o sentimento que está dentro do nosso coração? Nós gostamos, ou nós achamos ruim, ou nós nos questionamos, por que esse irmão conseguiu e eu não? Por que esse irmão é próspero e eu não sou? Qual o sentimento, né, que muitas vezes pode até fazer com que a pessoa fique com raiva? Irmãos, eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, né? Como eu falei, eu já tive minha experiência de sentir inveja, mas eu já tive experiência também que eu percebi pessoas me odiando.
E eu olho assim para um lado, olho para o outro, eu não fiz nada com a pessoa. Sinceramente, tem situação que eu falo, eu não fiz nada com a pessoa. Aí vem na nossa mente, será porque Deus está abençoando? Será que é porque Deus está usando? Será porque Deus deu uma igreja? Será porque Deus deu uma casa? Será que é por causa dessas coisas? Porque a gente vai analisar, cavalar fundo. Nunca fiz nada. Mas isso acontece, irmãos. Tem pessoas que odeiam o outro só porque o outro, né, conseguiu vencer. E às vezes vem esse sentimento. É muito triste, né? Esse sentimento que muitas vezes vem dentro do ser humano. Então, só para lembrar, né? Ciúme e inveja, a diferença, ciúme, nós temos ciúme do que é nosso, e inveja, nós temos inveja do que é do próximo. Vamos lá, continuando aqui, ó. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Olha só, o ciúme tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Então, irmãos, às vezes começa com ciúme. Está vendo, irmã Elisete? A irmã perguntou, né, se às vezes pode vir junto. Às vezes a inveja ainda não tomou conta do coração da pessoa, mas começa com um ciúmezinho ali. Vai tendo ciúme, vai tendo ciúme. Aí, se esse sentimento for sendo alimentado, aí ele pode virar uma inveja, pode virar um rancor, pode virar um ódio, e aí pode ter consequências horríveis. Eu imagino assim que Satanás lá nos céus, que Satanás era um querubim ungido, né? Ele era ali a perfeição, era um anjo ali perfeito. A Bíblia fala que ele era a vara de medir. Todos os anjos ali, a referência era ele, era o querubim ungido ali do Senhor. Mas eu entendo, aí vai dizer que ele invejou, ele quis ser igual a Deus, veio o sentimento de orgulho, de inveja, todos esses sentimentos ruins dentro de Satanás. Agora eu entendo que tudo começou com um ciúmezinho, né? Começou a ter ciúme ali de Deus, nossa, Deus, ele é tão bonito, tão grande, tão poderoso. Começou com um ciúmezinho, né? Aí não foi tratado, depois deslanchou para todos esses sentimentos ruins. É por isso que a gente fala assim, ó, a fraqueza quando não é tratada e a brecha quando não é fechada, ela vira uma tragédia lá na frente. Então as mínimas coisas, as pequenas coisas que nós sabemos que está errado dentro de nós, nós temos que tratar. Porque se a gente alimentar, isso vai crescer. Não vai diminuir, vai crescer. Quando os casais têm algum desentendimento, que os casais falam com o outro, ó, eu não gosto disso, eu não gosto dessa atitude, a melhor coisa a fazer é se examinar, é reconhecer e tratar. Porque às vezes os casais não dão o braço a torcer. Aí as brigas vão só aumentando, não é verdade? Vai só crescendo a briga, vai só aumentando, quando vê lá na frente, aí desemboca no quê? No divórcio. Já viu, irmãos? Tantos divórcios que tem por causa de ciúme, tantos divórcios que tem por causa de inveja, e já viu quantas mortes tem? Às vezes por causa de ciúme, às vezes por causa de inveja. Aí, lá na frente acontece até morte. Muitas mortes acontecendo por causa disso. Então, oi? Tá vendo? Tá vendo? Isso aí é o quê? Uma brecha que não foi fechada, né? Uma fraqueza que não foi tratada. E começou como? Ciúme. Às vezes, é só um ciúmezinho. Se não tratar, aí o que acontece aqui também? Aqui falou, é como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o ciúme, é como uma infecção que se espalha no corpo doente, ou seja, se agrava cada vez mais. Existem doenças, já falamos aqui só para lembrar, existem doenças que são psicossomáticas, psico de mente, aí soma que é de corpo. Começa na mente e aí atinge o corpo, se alastra para o corpo. Nós começamos a sentir fisicamente aquilo que começou na mente. Às vezes com pensamento, às vezes com sentimento que não foi tratado. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Pode colocar, Pedro. Provérbios 14, 30, irmãos. Olha só, preste atenção aqui. O sentimento sadio é vida para o corpo. Olha, isso é forte, né? Eu gosto desse provérbios. Olha, o sentimento sadio é o quê? Vida para o corpo. Ou seja, ter um coração limpo, né, irmãos Marina? Um coração leve, um coração alegre, um coração que está dando glória, um coração quando o irmão dá um testemunho de vitória, você fala, ô glória! É vida para o corpo, a pessoa fica cheia de vida. Mas a inveja é podridão para os ossos. Ou seja, adoece. A inveja adoece.
Não tem um ditado que fala? Fulano é morto de inveja, né? Morre de inveja. Fulano morre de inveja do outro. Fulano morre de inveja. Ou às vezes a gente fala assim, fulano vai morrer de inveja de mim. Ciclano vai morrer de inveja de mim. Acabando morre mesmo, né? Então tem sentimentos, irmãos, que nós podemos alimentar, que vai matar é nós, não o outro. É igual a falta de perdão. A falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morra. Quem vai morrer é quem tomou, né? Não é o outro que vai morrer. Então são coisas muito assim, sérias que nós temos que tratar. No finalzinho diz aqui também que o ciúme é uma obra da carne. Gálatas 5,16. Como vamos vencer a obra da carne, irmãos? Olha só. Gálatas 5,16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Pode passar, Pedro. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Um não quer fazer a vontade do outro. Então, se a gente andar no espírito, nós não vamos fazer a vontade da carne. Mas se a gente andar na carne, irmãos, nós nunca vamos fazer a vontade do espírito, né? Tudo aquilo que nós queremos que viva dentro de nós, nós temos que alimentar. Mas aquilo que nós queremos que morra, nós temos que parar de alimentar. Então, se nós queremos que nossa carne morra, para de alimentar. Nós queremos que o espírito viva e cresça cada vez mais, alimentar o espírito, uma vida espiritual. Hoje eu estava falando com meu filho, né, e falando com minha esposa. Esses dias eu estava orando pela vida do meu filho e orei, né, pedindo para Deus derramar mais dons espirituais, né, sobre a vida dele, porque muitas vezes o Espírito Santo é que nos leva a orar. Às vezes nós não estamos nem pensando em orar por certas situações, o Espírito Santo nos toca, ore por essa situação. Aí eu estava orando, né, no nosso propósito que a gente tem lá em casa, falei, Deus, derrame dons espirituais sobre a vida do meu filho. E aí hoje eles estavam contando uma experiência que eles tiveram. Hoje meu filho, acho que foi ontem, Pedro, teve um sonho? Hoje, né? Meu filho teve um sonho, aí esse sonho ele contou para minha filha, aí minha filha estava lá falando, eu só vi o blá 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 deles lá no quarto, blá 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 blá, eu falei, a conversa tá boa. Aí depois eles chegaram lá na sala e minha filha, pai, o Pedro teve o mesmo sonho que eu tive há muitos anos atrás. Eu tive esse sonho há muitos anos atrás e o Pedro teve esse sonho agora. Então já percebi o quê? Dons espirituais. Porque Deus, ele dá visões para os nossos jovens também. Visões noturnas para os nossos jovens. Aí eu lembrei, eu falei, Pedro, e esses dias Deus estava me dando discernimento que está derramando dons espirituais na sua vida. E eu orei por esses dons espirituais. Aí na mesma hora, minha esposa me lembrou, é porque ele está lendo a Bíblia. E aí, irmãos, não tem aquela Bíblia que até uns irmãos ganharam, plano de 1 ano? Eu dei 365 dias, né? Eu dei uma Bíblia para o meu filho, e ele está se esforçando, está dedicando ali para cumprir, né? Então tá vendo? Alimentou o espírito e Deus já está derramando visões, dons espirituais. Então é muito forte, né, irmãos? Aí eles já tiveram o discernimento, é porque está lendo a Bíblia. Eu falei, é mesmo, e é mesmo, irmãos. Então vamos lá para o subtópico 3, porque agora nós vamos falar da extensão dos ciúmes. Nós falamos de ciúmes aqui entre irmãos, né? Irmãos de sangue. Falamos de ciúmes aqui entre irmãos de igreja também, né? No trabalho pode ter ciúme também. Agora vamos falar um pouquinho do ciúme também na área conjugal, que é importante. Diz aqui, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissional, etc. Olha, irmãos, então é na vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional, etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Tenho que dar uma pausa aqui, irmãos, falando da vida conjugal. Porque aqui falou de amizades, mas tudo isso nós já falamos. Agora falando da vida conjugal. Onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Ou seja, existe mais tristeza do que alegria. E aqui é bom diferenciar, nós não estamos falando, existe o ciúme do lado positivo do ciúme e existe o lado negativo. Pastor William, qual é o lado positivo do ciúme? É aquele ciúme, irmãos, que nós temos, né, por amor, por zelo. Tem ciúme que é no sentido de zelo. Aquilo que você ama, você cuida daquilo que você ama. Mas é um ciúme controlado, não é um ciúme exagerado, não é um ciúme doentio. A Bíblia fala que até o Espírito Santo tem ciúmes de nós.
Se a gente tiver amizade com o mundo, a Bíblia fala, quem tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Ou não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúme de vós. Então Deus também tem ciúme de nós, né? Mas é um sentimento puro, é um sentimento bom, é o lado positivo, é porque Deus ama e Deus cuida, quem ama cuida. Então no sentido do zelo, o ciúme não tem problema. O que tem problema é o ciúme doentio, é o ciúme obsessivo, é aquele ciúme egoísta. Deus, ele falou para o homem, ele criou o homem ali, e ele falou que o homem teria domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação, né? Animais, plantas, o homem teria domínio sobre toda a criação. Então Deus deu domínio para o homem sobre todas as coisas, mas Deus nunca mandou o homem dominar o outro. Já reparou isso na Bíblia? Deus nunca mandou o homem dominar o outro. Nós não temos o papel de dominar ninguém, porque todos pertencem a Deus. Vê que essas ditaduras que existem em outros países, né, esses planos autoritários aí de censura, ditadura e tudo, é um plano do anticristo. O anticristo, ele é autoritário, ele quer dominar as pessoas, ele quer controlar a vida das pessoas, dominar. Nós não podemos controlar ninguém e nem dominar ninguém, irmãos. Então o ciúme doentio é que é condenado pela Bíblia. Porque, irmãos, quando existe esse ciúme doentio, olha o que acontece. Quando existe esse ciúme de uma das partes, aí aquela vida que está sofrendo com ciúme, essa vida não vai poder se arrumar direito, né? Não vai poder nem se arrumar direito, não vai poder ter amizades, não vai poder ter ali uma rede social, não vai poder conversar com ninguém no telefone, nem conversar com ninguém nem na rua, não vai poder nem olhar para ninguém, não vai viver. Essa pessoa não vai viver. Às vezes não vai poder ter amizades, né, com outras pessoas. Por exemplo, a mulher às vezes não vai poder ter amizade com uma amiga, ou às vezes o homem não vai poder ter amizade com amigos, quando é o ciúme doentio. Eu, quando comecei a namorar com minha esposa, a gente era do mundão, a gente era mesmo da farra do mundão, né? A gente era mesmo desse mundo aí perdido aí, irmãos. E quando eu comecei a namorar com ela, eu não estava nem na presença de Deus. E existia essa questão de ciúmes. Já contei uma vez aqui o testemunho aqui. Minha esposa já chegou até a ficar escondida, vigiando onde eu estava. Irmãos, isso me dava uma raiva tão grande. Mas isso me dava uma raiva. Eu falava, eu não quero essa mulher nunca na minha vida. Namorados. Mas começou, né, com ciúme obsessivo. Hoje em dia, graças a Deus, é o ciúme normal, de casal mesmo. Graças a Deus, irmãos. Então, o que acontece? Nem no mundo isso não é bom, quanto mais para quem já conhece a Deus, né? Quem conhece a Cristo, irmãos, é um sentimento que a gente tem que ter muito cuidado com isso, senão a outra pessoa não vai viver. E aqui falou que é mais desprazer do que felicidade. Aqui continua dizendo, ó, no ambiente onde o ciúme domina, olha o ciúme dominando, ó, no ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então, irmãos, apesar de ser um sentimento humano, nós temos que ter o quê? O controle sobre isso. Porque a linha ali entre o ciúme, questão de zelo e doentio, ela é muito tênue. Então, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Coloca aí, Pedro. Cântico, capítulo 8, versículo 6. Olha o que vai dizer aqui. Cântico ou cantares, né? Capítulo 8, versículo 6. Acho que os irmãos nunca leram isso aqui na lição, e eu também não me lembrava desse versículo. Estudando a lição, é que eu achei ele forte também. Olha só. Põe-me como selo sobre o teu coração. Então isso é uma coisa boa, né? Me guarda no seu coração. Me ame. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. Estou nem conseguindo ler aqui. Pedro, você consegue ler aí? Não consigo ler esse final não, que está muito claro. Mas, irmãos, o mais importante é isso aqui, ó. O amor, o mais importante é essa parte aqui, irmãos, ó, preste atenção. O amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. Ou seja, o ciúme é como uma cova, né? Algo ruim ali. Então, temos que ter cuidado com esse ciúme doentio. Para encerrar agora... Oi? Veementes labaredas. É melhor deixar essa imagem, viu, Pedro? Porque fica melhor de ler. As suas brasas são brasas de fogo como veementes labaredas. Então, está falando do ciúme aqui como algo negativo. Ó.
Duro como a sepultura, ou seja, como a morte é o ciúme. Vamos lá. Os males do ciúme. Último tópico aí para a gente encerrar, irmãos. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Subtópico 1. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Como a irmã Raimunda citou aí, né? Tragédias. Essa morte aí foi esses dias, irmã Raimunda? Foi esses dias, né? Hoje, né? Eu não cheguei a acompanhar, não. Então, creio que já é até confirmação, né, da lição aqui que está abordando isso aí, né? Então, vamos lá. Ó. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Até a questão de prejudicar, irmãos, também, né? Às vezes a pessoa não mata, mas calunia, inventa mentira. Já pensou lá no teu trabalho, inventar uma coisa que você não fez? Às vezes a pessoa até rouba alguma coisa e fala que foi o outro, para armar uma armadilha ali, né? Tem a questão da calúnia também, é até bom citar a questão da calúnia. A calúnia, irmãos, o que é a calúnia? A calúnia é semelhante a um travesseiro cheio de penas. Imagine um travesseiro cheio de penas, você sobe num prédio de 10 andares e lá de cima você rasga esse travesseiro e solta pena para todo lado. Aí alguém depois fala assim, ó, agora vai juntar pena por pena, pode juntar tudinho. Você vai conseguir juntar todas as penas? A calúnia também é assim. A calúnia, por mais que você tente consertar, sempre vai ficar ali uma consequênciazinha da calúnia. Porque sempre vai ter uma desconfiança. Então, muitas vezes, aquilo que você fala de uma pessoa vai trazer consequências para o resto da vida para aquela pessoa. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve e com aquilo que a gente passa para frente também. Crente não trabalha com boatos. Crente trabalha com fatos. Já teve situação do irmão chegar assim, ó, olha, pastor, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão fez aquilo outro. Falou, olha, eu não estou perto do outro irmão para poder ouvir o outro, né? Então fica complicado, porque às vezes a pessoa quer uma atitude nossa, né? Fala, não, fica complicado eu tomar uma atitude porque o outro não está aqui para se defender. E é assim que tem que ser, né, irmãos? Temos que ter muito cuidado com os boatos, porque nem sempre é verdade. Aí começa a distorcer. Vira um telefone sem fio, né? Aí, às vezes a notícia é o filho da Maria morreu. Aí o outro já passa, o filho da Maria matou 2 ali. Aí começa a distorcer, né? Vamos lá. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Com Jesus também aconteceu isso, irmãos. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava, Jesus pregava. E ali os fariseus, os religiosos ali, eles ficavam com ciúmes e com inveja. Aí isso acabou com o quê? Acabou até culminando na morte de Jesus. Eles tramaram a morte de Jesus por ciúmes. Uma passagem muito forte que eu acho é a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, aí muitos ali se alegraram, mas outros, no lugar de se alegrar, começaram a tramar a morte de Jesus, depois da ressurreição de Lázaro. Começaram a tramar a morte de Jesus, com raiva, com inveja e com ciúme. Está vendo? Como é um sentimento muito perigoso. Vamos lá. Subtópico 2. O ciúme entre os santos de Deus, ou seja, todos nós. Santos não no sentido de ser perfeitos, mas santos no sentido de ser separados. Quase que eu esqueço. Quase que eu falo de quê? Aí esqueci o que era. Já pensou, irmãos, a vergonha que eu ia ficar? Santos no sentido de ser separados, irmãos, não perfeitos. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência,
separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, isso aqui nós já demos uma pincelada, né? Ciúmes dentro da igreja também. Então, creio que nós já podemos avançar também. Falamos da calúnia, né? E o que nós podemos destacar é que os ciúmes e a inveja, esses sentimentos podem destruir relações. Eu já vi casos também, história, eu me lembrei aqui agora, e às vezes o esposo, que não deixa nem a esposa se arrumar, irmão, de jeito nenhum por causa do ciúme. Não deixa arrumar o cabelo, não deixa colocar uma roupa bonita. Aí anda com a mulher ali toda maltrapilha, com ciúme, para ninguém olhar. Então é complicado, né, irmão? Então é como falamos, a pessoa nem vive, a pessoa tem medo até de vestir uma roupa e o marido ou a esposa morrer de ciúmes ali, né? Às vezes o esposo ama o futebol, mas não pode nem jogar futebol, porque às vezes a mulher se ciumenta demais. Tava com quem? Tava com a mulher na rua, né? Aí às vezes o casal tá andando na rua, aí o varão tem que andar assim, ó. Pode nem olhar pro lado, irmão. Tiver uma pedra assim, né? Tá olhando para cima, não consegue nem tropeça na pedra, porque não pode nem olhar nem pro lado, nem para baixo, para lugar nenhum, só para frente. Então, olha só. Isso aqui eu lembro também. Certa vez nós estávamos andando, aí o que acontece? Eu ficava observando isso, né? Estava andando, estava eu animo assim, aí passa a mulher do outro lado. Aí quando passa uma mulher, a primeira atitude da esposa, olhar para o varão. Já olha para o varão para saber se o varão vai olhar para a mulher. E às vezes o varão olha até sem querer, né? Tá assim, olha, e é perigoso até levar um tabefe. Então a mulher, isso é o que, irmãos? É insegurança também, né? Não é insegurança? Porque, irmãos, se você tiver a segurança que a pessoa te ama realmente, você não precisa ter ciúme doentio, não. Fala, não me ama, eu acredito, eu creio. E no casal cristão, tem que ter essa confiança. Isso é coisa de ímpio, essa desconfiança toda é coisa de quem ainda está no mundão, coisa de ímpio. O casal cristão tem que ter uma confiança. Porque se a mulher é uma serva de Deus, ou o homem é um servo de Deus, a mulher tem que crer que o homem é fiel, o homem tem que crer que a mulher é fiel também. Porque já pensou cristão desconfiado, minha mulher vai me trair, ué? Então não é crente não, né? E se nós sermos fiéis a Deus, primeiramente é ser fiel a Deus. Tudo surge daí. Se nós formos fiéis a Deus, nós vamos ser fiéis à esposa, fiéis aos filhos, fiéis aos irmãos de igreja, fiel ao patrão do trabalho, fiéis aos amigos. Nós vamos ser fiéis, vamos levar essa fidelidade a todos os nossos relacionamentos. Né, irmãos? Não, isso eu sei, isso acontece. Como eu falei, né? A palavra aqui você vê, começa falando toda a sociedade, mas fala aqui, ó, o ciúme entre os santos de Deus. Então, da mesma maneira que existe ciúme e inveja, existe também adultério, infidelidade, existe de tudo, irmãos. A igreja, como eu sempre falo, né? A igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para doente. Aí, como a nossa missionária Raimunda sempre completa, né? Mas é os doentes que querem cura. Porque se o doente não quiser cura, vai ficar sem caráter pro resto da vida, né? Tem que querer essa cura. Versículo. Tem hora que é uma bagunça doida, Deus me livre. Vamos lá, subtópico mesmo. Subtópico 3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso... Como vamos vencer o ciúme, né, irmãos? Trouxemos aqui o ciúme, mas como vamos vencer o ciúme? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende todas as saídas. É o que diz lá em Provérbios 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida.
Se a constatação for afirmativa, é importante procurar a ajuda pastoral que, com base na palavra, o aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, o amor é sofredor, é benigno e não é invejoso, que está dizendo aqui, né? A palavra de Deus, então, irmãos, não existe essa desculpa, não. Ah, eu tenho ciúme doentio porque eu te amo. A Bíblia está falando, o amor não é invejoso. Em outras traduções vai falar, não é ciumento. Esse ciúme doentio, né, não é de Deus. Então, aqui diz, a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. É como eu falei, alimentar a mente. Se a pessoa alimentar a mente com isso aqui, ó, meu marido está me traindo. Meu marido está me traindo. Ou então, minha mulher está me traindo. Minha esposa está conversando com alguém. Fica o quê? Alimentando a mente. Então, isso que muitas vezes é uma mentira, vai se transformar numa verdade. Porque nós acabamos acreditando naquilo que ocupa o nosso pensamento, irmãos. Uma mentira dita muitas vezes, ou pensada muitas vezes, se transforma numa verdade. Aí, às vezes, a mulher começa a questionar o marido, ou o marido questionar a esposa, né? Começa a falar, você está me traindo, né? Aí o esposo, muitas vezes, o esposo ou a esposa, muitas vezes responde, não estou te traindo, não. Aí fala, mas quando eu for trabalhar, você vai me trair, né? Virou uma paranoia, não vira? Quando eu for trabalhar, você vai me trair, né? Não, quando eu for trabalhar, não vou trair, não. Mas e quando eu for viajar, você vai continuar fiel? Aí sempre vai arrumar um pretexto, né, para dizer que o outro vai trair. Por quê? Está alimentando a mente. Né, irmãos? Então tem que ter a confiança, tem que ter o temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus não vai adulterar, porque sabe que isso é um pecado que Deus abomina. Porque traz divórcio, e lá em Malaquias vai dizer que Deus, ele odeia o divórcio. Não é que ele não gosta, ele odeia. Odeia o divórcio. Conclusão, para nós encerrarmos. O ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. Olha só, irmãos, a destruição moral, física e espiritual. Por isso que é importante nós analisarmos e confessarmos. Igual a missionária Raimunda falou, né? Ela não tem problema com essa questão de inveja e tudo. Mas se eu identificar dentro de mim que eu tenho, primeira coisa que eu tenho que fazer, admitir, reconhecer. Já viu um doente receber a cura sem admitir que é doente? A pessoa fala, olha, você está com um negócio aí, você tem que ir no médico. Não, eu estou bem, vou no médico não. Quando eu não, puf, morre. Teve um motorista da Nova Capa que foi assim. O motorista, ele estava reclamando de dor no peito. Estou com dor no peito. Aí o pessoal falava, tem que ir no médico. Ele, não, mas eu estou bem, é só uma dorzinha. Aí depois reclamou umas 3 vezes. Falou, rapaz, você tem que ir no médico, você já reclamou várias vezes dessa dor. Ele, não, eu estou bem. Irmãos, passou umas semanas lá, morreu. Ou seja, não reconheceu que precisava do médico, que precisava da cura, que estava doente. Então, quando nós identificamos um sentimento desse dentro de nós, confessar e buscar, muitas vezes vai precisar de buscar ajuda. Que falou que tem coisas que nós vamos conseguir vencer, mas tem coisas que nós não conseguimos. Aí é a hora que a gente precisa do irmão, do pastor, né, de alguém de confiança também, para compartilhar o quê? A dificuldade que nós temos em vencer. É igual eu falo, irmãos, quando nós ensinamos aqui, eu aprendi uma coisa com os estudos bíblicos. Quando nós ensinamos e quando nós lemos a Bíblia, nós não lemos a Bíblia para ficar examinando o nosso próximo, não. Nós lemos a Bíblia para examinar a nós mesmos. Porque às vezes a gente lê uma palavra e fala, essa palavra aqui, a fulano estava precisando. Aquele fulano lá que estava precisando da palavra. Não, quem está precisando é quem ouviu, quem leu, quem ouviu a pregação, né? Então, irmãos, Deus, ele sabe como alcançar cada um. Temos que examinar nós mesmos. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Está aí o segredo, irmãos. O fruto do Espírito consegue vencer todos esses sentimentos ruins. Lá em Gálatas capítulo 5, 16 em diante, né, vai dizer assim, as obras da carne são, aí vai começar feitiçaria, me lembra aí, irmãos, é muita coisa. Feitiçaria, glutonaria, bebedice, lascívia, não está na ordem não, mas é isso, né? Lascívia, contenda, porfia, divisão, essas são as obras da carne. Aí depois vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, gozo, mansidão, temperança, domínio próprio. Aí no final fala, contra essas coisas não há lei, o fruto do Espírito. Agora as obras da carne vai dizer assim, ó, não herdarão
o reino dos céus, quem pratica essas coisas, ou coisas semelhantes a essas, as obras da carne. Então existem as obras da carne, mas existe o fruto do Espírito. As obras da carne são milhares de obras da carne, mas o fruto do Espírito é só um. Então só basta um fruto para vencer milhares de obras da carne, né? Então tudo o que precisamos é o fruto do Espírito. E aqui no finalzinho vai dizer: este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então veja que nossa alma também tem vícios. Nossa alma também tem vícios que precisam ser tratados. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu lá com um companheiro da minha prima, esposo da minha prima, né? Lá no aniversário lá, ele estava perguntando sobre essa diferença da alma, do espírito, da alma e do corpo. Aí um pouquinho que eu aprendi com a Bíblia, eu falei com ele, né? E aí ele ficou assim, com o olho regalado, porque ele não sabia que tinha uma divisão do espírito, da alma e do corpo, né? Ele achava que era só espírito e corpo. Ele achava que não tinha alma. Eu falei, segundo a Bíblia, existe espírito, alma e corpo. Comecei a explicar para ele ali, qualquer dia nós vamos aprender, porque é algo maravilhoso também, né? Irmãos, lição número 4, ídolos na família. Tem um bezerro,